bem-vindos, bem-vindas aí a nosso bate-papo, último bate-papo do ano aqui, para a gente encerrar esse ano maravilhoso, 2024. Eu estava até com 2 ou 3 slides para apresentar o ecossistema Inova. Se tivessem caras novas aí, eu ia pedir a licença de apresentar, mas como só tem gente da casa, eu não vou nem fazer isso. A gente está acho que chegamos aí perto de 40 pessoas interessadas em vir aqui hoje. Vamos ver quantos vão vir, mas vamos começar aqui nosso papo. A gente decidiu, a toca de caixa, né, Manu, fazer esse encontro aqui. Provavelmente a gente deve fazer outro lá por janeiro e outros ao longo do ano, para contar um pouco da nossa nona gema lá na colmeia do ecossistema Inova. Filhinho mais novo, né? Está aí ainda engatinhando, que é o Instituto Inova. Quem teve a oportunidade de assistir o Inova Day viu lá, a Manu fez uma primeira apresentação, mas ainda muito embrionária, até porque a ideia e a apresentação no Inova Day de 18 de outubro aconteceu tudo muito rápido. Para vocês terem uma ideia, o Instituto ainda está na sua fase de formatação ainda, de parte burocrática, de contador, de tudo, mas a gente trabalhou muito, Manu trabalhou muito do Inova Day para cá, e conseguimos, eu, ela e o Luiz Rasquilha, a gente conseguiu fechar um portfólio muito interessante, que agora ela vai apresentar para vocês. Acho importante, assim, a gente até colocou lá no texto do convite, mas queria chamar a atenção a esse ponto. O Instituto tem, pelo menos, a Manu vai detalhar depois, pelo menos 3 oportunidades para quem se interessar para participar do Instituto. Oportunidade 1, trazer um projeto, apresentar a Manu para alguma empresa e trazer um projeto e ser remunerado por isso. Caminho 2, pode ser o gestor do projeto. Cada projeto tem um gestor, né? Então, ontem a gente estava falando até da carreira de interim, né? Cada projeto vai ter um CEO, uma CEO interim que vai entregar aquele projeto. E também, como terceira opção, quem quiser realmente colocar a mão na massa, de atuar nos projetos. A gente vai ter muito projeto ali de letramento, enfim. Então, vocês vão conhecer agora em detalhes com a Manu. Então, vai ter muita oportunidade para quem quiser dar essa contribuição, e todos eles, tá? Seja como alguém que vai trazer um projeto, seja alguém que vai gerenciar o projeto, ou seja, uma ajuda na entrega dos conteúdos, todas as 3 são e serão remuneradas, né? Então, Manu, sem mais delongas, eu vou deixar para você. Podem anotar, podem tirar foto, enfim, mas a sessão está gravada e o material que a Emanuele vai apresentar, ainda antes da gente ir embora hoje, eu vou colocar esse PDF completo aqui e, além dele, eu vou colocar o portfólio também completo do Instituto. Manu, bola contigo. Obrigada, Marcelo. Boa noite a todos. Muito bom ver vários rostinhos já conhecidos aqui. E a ideia é bem essa que o Marcelo falou, apresentar para vocês o que a gente evoluiu, como que está a nossa linha de pensamento também do Instituto até aqui. E para ser um espaço, então, qual que é a nossa ideia aqui? Eu vou fazer uma apresentação para vocês, e a ideia é que depois a gente possa trocar algumas ideias, vocês possam tirar algumas dúvidas. A gente vai apresentar um modelo resumido do Instituto, né? O Instituto está com um portfólio super detalhado, vocês vão perceber quando for aqui explicar de uma maneira resumida os produtos. Bom, mas vamos lá. Eu acho que um que Manu, outro rostinho aqui eu não conheço, então, para quem eu ainda não conheço, prazer, eu sou a Manu. Me apresentando rapidamente, eu tenho 34 anos, sou paranaense, mas moro em Porto Alegre desde 2012. Moro aqui com meu namorado, com uma cachorrinha que a gente adotou ano passado, idosinha, e 2 gatos. Sou doutora em economia aplicada, trabalhei 10 anos no sistema financeiro, a maior parte do tempo como executiva de contas corporate. E depois eu me apaixonei pelo mercado da educação. Foi quando eu saí do banco para fazer meu doutorado, abri minha consultoria focada em finanças e dados e trabalhei em várias instituições de ensino como professora, coordenadora, executiva. E agora eu estou super feliz aqui em estar integrando, então, o ecossistema Inova e na frente do Instituto. Eu acredito muito no poder da educação, acredito muito que a educação ela pode transformar vidas, e eu acho muito legal quando a gente pega todo esse nosso grupo aqui do ecossistema, a gente pensa em pessoas que têm uma carreira, uma trajetória de vida muito legal,
com muito conhecimento e mescla isso com o que o Instituto traz para o ecossistema, que é fazer um olhar diferente, um olhar humano, um olhar sobre a sociedade, um olhar sobre a comunidade que a gente pertence e como que a gente pode desenvolver as outras pessoas pensando em habilidades técnicas, mas também comportamentais, envolvendo sempre um pouco de lúdico, um pouco de arte, como que a gente pode fazer tudo isso acontecer e potencializar todos os ambientes onde a gente está. Então, fazem parte do Instituto, né, o Luiz, eu e o Marcelo como sócios, né, aqui vocês já conhecem todo mundo, e essa daqui, então, é a nossa nova, o nosso novo desenho do ecossistema, ali com o Instituto integrando. Eu acho legal, né, a gente pensar que, na real, o ecossistema Inova, ele já tinha uma veia, né, voltada um pouco mais para o impacto, um pouco mais para o social, quando a gente olha educadores inovadores. E algo que eu estava pensando hoje, durante o dia, é que se a gente for pegar todos nós de maneira isolada, eu, Marcelo, Luiz, vocês, todo mundo tem alguma atuação social, todo mundo já fez algum projeto de impacto, e que é legal a gente pensar que agora a gente pode unir todas essas experiências e todas essas forças dentro do Instituto também. Bom, é legal a gente contextualizar o ambiente que a gente está vivendo para entender como que o Instituto realmente pode auxiliar esse ambiente. Então, primeira coisa, quando a gente pensa na base, que é a educação, né, e os jovens e as crianças. 65% das crianças do mundo que hoje, né, estão na escola, elas não sabem ainda, não existem as profissões que elas estarão alocadas dali a um tempo. Então, o mundo está muito dinâmico, está muito fluido, e a gente precisa entender como que a gente educa e desenvolve essas crianças para elas estarem preparadas para algo que a gente não sabe o que é. E aí, quando a gente olha os jovens, a gente tem 31% dos jovens de 18 a 24 anos totalmente inativos, que é o que a gente chama da geração neném, né? Esses jovens, eles não estão nem estudando, nem trabalhando. E o que a gente pode fazer com esses jovens? Como a gente pode puxar eles, desenvolver eles, para desenvolver no ambiente pessoal, no ambiente profissional, e até daqui a pouco inserir ele nas empresas onde nós estamos inseridos também. Só que quando a gente olha a educação, é legal também olhar o outro lado, né? Tem jovens que não estão inseridos, crianças e jovens precisam ser bem preparados, mas os professores também, ainda mais nesse boom tecnológico que a gente discute de tantos anos para cá. E aí, quando a gente vê alguns dados sobre a formação dos professores e as competências deles, apenas 36% dos professores de escolas públicas se sentem preparados para tratar das tecnologias atuais com os alunos. Então, olha que legal, a gente tem um potencial de desenvolvimento de crianças, de jovens e de professores. E, por outro lado, quando a gente olha a engrenagenzinha completa da economia e vai para a parte das empresas, esses dados aqui todos nós já conhecemos, 60% das empresas encerram suas atividades nos primeiros anos, muito por falta de conhecimento técnico, de conhecimento de gestão, que não é bem colocado, né, para todas, e cerca de 17% dos empreendedores encerram suas atividades por falta de qualquer planejamento. E eu acho legal a gente pensar aqui que no Brasil, grande parte dos empreendedores nos últimos anos são empreendedores por necessidade. Então, como que a gente pega essa pessoa que precisa empreender por necessidade, capacita ela para ela realmente conseguir alavancar o seu negócio, alavancar a economia na qual ela está inserida e as pessoas no qual ela está inserida também. Então, aqui tem várias camadas onde o Instituto vê que a gente pode, todos juntos, conseguir construir, desenvolver e fazer a diferença. Então, a partir disso, surge o Instituto Inova. Nós acreditamos muito forte no poder transformador da educação e, por meio do ecossistema da Inova, né, pensando sempre nas metodologias educacionais inovadoras, a gente acredita que a gente pode promover uma transformação na sociedade e na economia das comunidades onde nós estamos inseridos. Vocês vão ver que a gente vai falar muito sobre isso, a comunidade onde cada um de nós está, a comunidade onde todas as empresas estão, porque nada melhor do que a gente conseguir fomentar esse pedacinho onde a gente faz parte, onde a gente conhece e onde a gente pode ver esse desenvolvimento acontecendo. Então, agora nós já temos missão e visão. A nossa missão, então, é empoderar através da educação, gerando impacto social e econômico sustentável. E o que a gente quer? A gente quer ser referência em educação, uma educação que empodera e transforma com foco em inovação e impacto social. Os 3 pilares eu cheguei a apresentar no Inova Day, para quem viu. Então, os nossos pilares, eles são muito embasados no DNA da Inova também. O nosso primeiro pilar é o pilar de tecnologia,
né? A gente acredita que a tecnologia é o meio para a transformação que a gente quer gerar. A tecnologia, ela promove inclusão, ela promove acesso à educação, e a gente precisa desenvolver a tecnologia em todas as camadas lá que eu comentei com vocês, crianças, jovens, professores, empresas, porque a gente vai ter cada vez mais um mundo digital interconectado. O outro pilar que a gente tem é o pilar de empreendedorismo, porque a gente acredita que o empreendedorismo ele pode impulsionar e pode ser quem faz a transformação social acontecer. Num país tão diverso, onde a gente sabe que várias pessoas empreendem por necessidade e o empreendedorismo pode ser alternativa para tantas pessoas, como que a gente desenvolve ele, né? Sendo que o empreendedorismo ele pode trazer muitas soluções para o público, para o privado e, de novo, desenvolvendo os lugares onde a gente está estabelecido. E por último, não podia ser diferente sendo da Inova, a gente tem o pilar de cenários e tendências, porque a gente acredita que as tendências do futuro, elas asseguram que a educação do Instituto vai ser relevante, vai ser adaptada às mudanças, porque, enfim, para a gente conseguir preparar crianças, jovens e atualizar profissionais, trabalhar com comunidades, a gente precisa entender para onde a gente está indo nos próximos anos, para realmente preparar essas pessoas não só para hoje, mas para o amanhã também. Então, esses são nossos pilares, vocês vão ver aqui em cima desses pilares que a gente construiu o nosso portfólio. Mas antes disso, eu quero falar rapidamente para vocês sobre uma teoria que nos inspirou muito em todo esse momento desde o momento que Marcelo, Luiz e eu, a gente começou a pensar o instituto até a construção do portfólio, que é um artigo que o Porter lançou esse ano, professora, né? Vocês sabem, o professor sempre gosta de trazer um pouco de conteúdo em qualquer coisa que vai falar, que é a questão do valor compartilhado. Porter, ele lançou um artigo esse ano onde ele fala: o valor compartilhado não é filantropia ou sustentabilidade, mas sim uma nova maneira de alcançar o sucesso econômico. O que ele quer dizer com isso? Porter critica o modelo de sustentabilidade atual das empresas, falando que geralmente ela é muito genérica, reativa e fragmentada. O que geralmente acontece? As empresas vão fazer um projeto, é um projeto de curto prazo, é um projeto que muitas vezes não está ligado ao planejamento estratégico, algum OKR específico, e é um projeto que não tem sequência. Ou então é um projeto feito de maneira muito isolada. Eu acredito muito em projetos onde várias empresas possam investir, várias pessoas possam investir de uma forma que esse projeto vai se amplificar. Isso não acontece muito, né? A gente tem o boom do SG, a gente está aprendendo como que a gente pode fazer isso de uma maneira melhor, e o Porter diz que a gente pode melhorar muito nesse quesito. Ele ainda comenta que o impacto social ele é irrelevante dessa maneira com que a gente muitas vezes faz esses projetos e não tem uma competitividade no longo prazo. Tá, ele critica, o que ele defende, né? Então, o Porter ele vai defender a sustentabilidade como uma estratégia. Ele fala que saber investir corretamente em sustentabilidade pode ser um modo de a gente ter mais inovação e vantagem competitiva. Ele defende muito que a gente traga a sustentabilidade como um elemento estratégico alinhado às decisões da empresa. Então, bem isso que eu falei. Qual que é o teu planejamento estratégico? Para onde você quer ir? Para que lugares você vai estar? Que territórios você vai pertencer? Porque a gente pode atuar exatamente nisso para, por exemplo, até capacitar pessoas para estarem contigo dentro da empresa, trabalharem na empresa e desenvolver assim tua empresa e a comunidade. Só para finalizar aqui, ele cita 3 alternativas, que seriam priorizar temas sociais alinhados ao contexto do negócio, que é mais ou menos o que eu comentei, ou então, por exemplo, uma empresa que, dependendo da natureza dela, ela tem que fazer alguma contrapartida, que seja uma contrapartida que faça sentido para ela e para o business dela também. Identificar impactos positivos e negativos na empresa e na sociedade. Bato muito nessa tecla. Você está lá com a tua empresa instalada em determinada cidade. O que você vê que falta nela? Falta alguma coisa de intervenção urbana? Falta alguma questão de educação básica? Falta fomentar a inovação na esfera pública? São todas alternativas que a gente pode construir projetos. E também conciliar estratégia empresarial com o bem-estar social, né, quando a gente pensa ali no desenvolvimento econômico como um desenvolvimento dessa teoria econômica do bem-estar geral. Então, para fechar, né, o que o Porter fala e que a gente acredita é que se a gente trouxer ações de impacto positivo e pensar no valor econômico, né, que essas ações elas também podem gerar para as empresas e para as comunidades que elas estão inseridas, a gente tem ações de valor compartilhado e a gente acredita que o nosso portfólio e as ações e os projetos que a gente propõe são de valor compartilhado. E aí, antes de contar para vocês um pouquinho do nosso portfólio, eu quis trazer aqui alguns cases. Esses são cases que nós acompanhamos,
né, em menor ou maior grau, e que trouxeram uma certa expertise também para a gente desenhar o portfólio atual, então, que a gente vai mostrar para vocês. Tem um case que eu gosto muito, que é do Juventude Digital, que visava o letramento digital de jovens, ensino fundamental, ensino médio, e professores de escolas públicas, justamente pensando nesse desenvolvimento do conhecimento computacional. Esse aqui foi um projeto realizado em Fortaleza, primeiramente com alunos, daí ou no contraturno, no tempo integral, onde foram 8.000 alunos impactados, e também teve o outro olhar para cima, né, do desenvolvimento de competências de professores do EJA, com 100 professores formados, onde numa conta que a gente geralmente faz, que cada professor impacta 40 alunos, 4.000 alunos impactados aqui. Depois a gente vai passar o material para vocês, vocês podem ler os depoimentos, são depoimentos bem legais. Esse daqui tem meu coração, foi um projeto que eu acompanhei de perto e desenvolvi ano passado, Fluência Digital para Mulheres Pretas. Nesse projeto a gente teve como parceira a Odabá, que é uma associação, né, de mulheres pretas empreendedoras daqui. E com ele o que a gente quis? A gente fez um projeto de 6 módulos super básicos para unir as mulheres que já empreendiam ou que desejavam empreender e desenvolver algumas habilidades tecnológicas delas. A gente foi desde o Google, do Canva para criar um logo, até algumas coisas mais de inteligência artificial e chat GPT. Foi legal que foi um grupo que acabou acontecendo de maneira híbrida, e com isso eu também quero provocar vocês que o presencial é muito legal estar presencialmente em projetos como esse, mas o digital e o híbrido também podem funcionar, e a gente pode impactar uma camada ainda maior de pessoas. Deixar aqui também tem um depoimento para vocês lerem depois. E aqui pensando que a gente também pode unir esfera pública e esfera privada. Foi a questão aqui desse programa Hackeando o Futuro, que foram hackathons realizados por demanda específica de diversas prefeituras, que elas tinham uma simples necessidade, a modernização da gestão pública. E elas precisavam escolher projetos de inovação para investir, e aí tanto prefeitura, governo, como empresas investiram para dar essa modernizada, então, na gestão pública. Então, foram hackathons, né? Foram jornadas mais curtas. Por exemplo, a edição de Maracaju contou com 75 participantes e 8 projetos investidos. A edição de Dourados com 42 participantes e 5 projetos investidos. O que eu quero mostrar para vocês? Daqui a pouco a empresa está super inserida numa cidade onde é possível fazer uma parceria dessa, que vai render frutos para a cidade, para a população e, consequentemente, para a empresa também. E aqui é um produto curto prazo, rápido para fazer, não é um produto tão caro que nem alguns outros projetos e tem um impacto mais imediato também. Algo que a gente vai trazer no portfólio, mas eu quis trazer um exemplo aqui, é a escrita de projetos de inovação via FINEP, crédito descentralizado, e o acompanhamento desses projetos. Aqui tem um caso que eu acompanhei, que foi de saúde mental, foi contratado pelo Banrisul e foi para desenvolver um aplicativo de saúde mental para os funcionários. Então, às vezes, a gente não precisa ir tão longe, é analisar algumas linhas do FINEP que estão abertas e que a gente pode fazer para desenvolvimento, tanto interno como externo da empresa também. E, né, a pessoa aqui da área de finanças não podia deixar de trazer esse projeto. Eu acredito muito na divulgação da educação financeira, o desenvolvimento da educação financeira. Esse foi um projeto que eu liderei durante a pandemia, dentro de uma universidade. Nós prestamos um ciclo de mentorias para a comunidade, que estava precisando de muito auxílio naquela época. E em 2 anos a gente conseguiu fazer 500 atendimentos, basicamente com alunos e alguns mentores junto. Então, para mostrar que a sociedade, ela quer, as pessoas da comunidade, elas têm essa demanda, e nós, com nosso conhecimento, cada um específico em uma área, tem muita coisa legal que a gente pode fazer acontecer. Tá, então vamos, enfim, para o portfólio, né? O nosso objetivo era ter um portfólio enxuto, mas não deu para fazer um portfólio muito enxuto, porque tem muitas iniciativas legais que a gente pode fazer, tanto para dentro como para fora da empresa. Eu vou explicar aqui resumidamente para vocês. Mas primeiro, então, o nosso portfólio ele é dividido em 5 caixinhas. A gente tem os hackathons, os letramentos corporativos, os macroprojetos, as trilhas de formação e os projetos de inovação. Tá, e aí, Manu? Aqui, eu só quis colocar nesse esquema para a gente tentar começar a pensar como eles se dividem. Aqui, se a gente fosse dividir eles num horizonte temporal.
Então, curto prazo, tem a Hackathon em letramento. Quer fazer um projeto rápido para testar o fit com o Instituto, ver como o Instituto funciona? Aqui são projetos legais, já explico melhor eles para vocês. Médio prazo, a gente tem as trilhas de formação, que vocês vão ver que a gente se baseou muito no modelo de Lego e bem Building Blocks. E longo prazo, os macroprojetos, que são projetos com impacto maior. Vocês logo vão entender melhor. E aqui deixei os projetos de inovação, que são esses que eu comentei com vocês, FINEP, crédito descentralizado, que daí depende muito do projeto e depende muito do edital. Pode ser curto prazo, mas pode ser longo prazo também. Quando a gente estava fechando o portfólio, a gente pensou em fazer esse quadro resumo. Ele pode variar muito dependendo do projeto, porque todo projeto pode ser muito personalizado para a necessidade da empresa. Mas Só uma aqui é para referência, né? Só uma referência é, assim, gráfica, aqui né? é só para a gente ter uma ideia, né? E, enfim, para vocês começarem a olhar, ai, Uhum. acho que vale focar em um ou no outro. Então, por exemplo, o Hackathons e Letramentos que eu comentei com vocês. Tem uma duração curta, são projetos mais baratos, não são tão complexos e tem um impacto baixo médio. Os macroprojetos, vocês vão ver, são projetos extensos, são projetos mais robustos, levam tempo, têm um valor um pouco mais elevado. E trilhas de formação e projetos de inovação já fica no meio termo. Uma duração média, um investimento médio, né, e um impacto legal também. Tá, e aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre os produtos, então. Tá, primeiramente nós temos os hackathons, né? Base normal de hackathon, solução de desafio, construção de ideia. Pela nossa experiência aqui, os hackathons eles podem variar de 6 a 60 horas, depende muito da demanda que vir, e os hackathons podem ser para dentro da empresa ou para fora da empresa. Por exemplo, a empresa pode, né, querer fazer um hackathon de sustentabilidade, para promover ideias sustentáveis internamente, um hackathon de dados e tecnologia. Ao passo que, e eu gosto muito desse exemplo, tem aqui a sede da empresa e na frente da sede da empresa tem uma praça, tem um parque. Cara, vamos fazer um hackathon de intervenção urbana. A gente pode fazer um hackathon onde os próprios colaboradores da empresa participam, a comunidade participa também e a gente consegue desenvolver melhor uma área da sociedade. Hackathons sociais, hackathons de inovação pública. Então, aqui a gente tem várias dinâmicas. A depender do estilo de hackathon, a gente tem uma metodologia ou outra, mas que, de novo, a gente pode desenvolver dentro da empresa ou fora da empresa, dependendo, né, de qual que é a necessidade vigente. Os letramentos surgem muito por uma... Acho que eu tenho muito essa questão minha de que, às vezes, a gente pensa num projeto social só para fora, mas eu acho muito legal a gente aliar com algo para dentro também. Até para a gente entender como que a gente está comunicando todo mundo da empresa sobre o que, que a gente está fazendo. Então, daqui a pouco a gente faz um projeto social super legal lá para fora, mas a gente não desenvolve internamente também o quadro de colaboradores. E com letramentos, que são bate-papos rápidos, eles podem variar de 3 a 30 horas, a gente consegue desenvolver e deixar todo mundo também no mesmo nível de conhecimento. Então, aqui são inúmeros, né? Os básicos de letramento racial, letramento de gênero. Gosto muito da ideia do letramento digital, que pode ter uma trilha aplicada tanto para dentro como para fora da empresa. Acho que o letramento geracional é um que está sendo muito demandado e tem algumas teorias, algumas metodologias muito legais para serem exploradas e alguns outros também. O que eu quero dizer com os letramentos é que eu acho um bom complemento, muitas vezes, para algum outro projeto que a gente pensa em fazer ou também para a gente se testar, né? Contrata um letramento do Instituto e vai ser um jeito da gente se conhecer um pouquinho mais e de vocês entenderem um pouco mais as metodologias do Instituto. E aí agora a gente sai um pouquinho dos projetos de curto prazo e vou apresentar para vocês o de maior prazo, que são os macroprojetos. Os macroprojetos são aqueles que é para ter um impacto grande, que a gente quer mobilizar uma equipe grande para fazer. Então, aqui, a princípio, a gente colocou 3, mas, de novo, é tudo muito personalizável, de acordo com a necessidade e com a ideia e a demanda da empresa, porque só a empresa sabe o que está ocorrendo ali na região dela. O domínio digital, que nada mais é do que uma literacidade e um letramento digital, pode ser aplicado para alunos do ensino fundamental, ensino médio, jovens, alguma comunidade específica. Aqui nós estamos falando de trilhas mais robustas, que podem ter até 100 horas, uma carga horária maior, que a gente pode unir com um ciclo de mentoria, a gente pode unir com os próprios colaboradores da empresa também trabalhando nesses projetos. Então, aqui cai aquela ideia que eu falei para vocês,
Daqui a pouco o macroprojeto não vai ser uma empresa que vai financiar sozinha, vai ser um pool de empresas, o que torna esse projeto ainda mais especial. Bom, além do domínio digital, o empreendedorismo 360, para a gente divulgar a cultura empreendedora. De novo, pode ser para um grupo de jovens, pode ser para uma comunidade específica, a depender do desenho, pode ser para uma comunidade de empresas. E aqui um xodó nosso, que é o Favela Inova, para a gente, então, desenvolver o empreendedorismo periférico. A gente vê muitos hubs, né, de favela surgindo, e que é legal se a gente consegue fazer algumas ações e alguns projetos com eles. Eles estão demandando muito isso. Então, que a gente consiga levar nosso conhecimento de empreendedorismo, de gestão, para projetos de empreendedorismo periférico, que acaba tendo um super impacto ali em todo o desenvolvimento das comunidades, onde, de novo, a gente está inserido. Então, macroprojeto, algo grande, equipes maiores trabalhando. E aí a gente cai naqueles que eu falei para vocês, que são estilo Lego, Building Blocks, são as trilhas de formação. As trilhas de formação, elas podem ser uns cursos mais curtos, de 18 horas até 32 horas. E aqui a gente dividiu, então, de acordo com os nossos pilares. Quando a gente pensa no pilar da tecnologia, para cada pilar a gente pensou em 3 caixinhas e 2 projetos para cada caixinha. Então, por exemplo, o pilar da tecnologia. Quando a gente pensa em competências digitais essenciais, a gente tem aqui um curso que é Digitalizando Comunidades, para desenvolver, facilitar o acesso a informações, deixar todo mundo com o mesmo nível de conhecimento, e educação inclusiva digital, pensando na preparação, né, mais tecnológica de professores e estudantes. Quando a gente pensa numa caixinha, né, um pouco mais hard já, de programação e pensamento computacional, a gente pensa num curso de tecnologia para o impacto, pensando numa trilha para estudantes desenvolverem soluções digitais para problemas sociais, e jovens programadores, pensando numa trilha de formação para jovens de baixa renda aprenderem a fazer o desenvolvimento de softwares e aplicativos. E aí a gente desce para uma caixinha um pouco mais hard, que é a inteligência artificial e dados, não poderia faltar dentro desse pilar da tecnologia. Que a gente tem o Data para o Bem, que é uma trilha onde os estudantes eles vão desenvolver projetos de análise de dados voltados para a melhoria de serviços públicos ou privados. E inteligência artificial para todos, pensando em oficinas de introdução de inteligência artificial para jovens empreendedores locais. Quando a gente pensa no pilar, então, de empreendedorismo, de novo as 3 caixinhas, a caixinha de empreendedorismo social, a gente pensa no laboratório de impacto, pensando bem em empreendedores, testando ideias de impacto social, a startup cidadã, pensando numa criação, um programa que a gente cria startups sociais e tem junto uma trilha de apoio e mentoria para o desenvolvimento dessas ideias e dessas startups. A caixinha de gestão e escalabilidade de negócios, onde a gente pensa numa academia de crescimento, pensando num programa de mentoria, tipo uma aceleração para pequenas empresas que têm um potencial de crescimento, e a Escala Tech, onde a gente pensa numa formação focada em como escalar negócios digitais, e aí já unindo investidores também. Outra caixinha de inovação e prototipagem de ideias, onde a gente pensa no laboratório de inovação, pensando bem em criação e prototipagem de produtos inovadores, e hackathons de impacto, onde a gente pensa em bem competições entre participantes para promover soluções inovadoras de impacto. E aí, por último, falando do nosso pilar de cenários e tendências, não podia faltar uma caixinha de habilidades para o futuro do trabalho, onde a gente pensa aqui no curso de Future Ready, é um workshop bem focado em soft skills, competências emocionais para o futuro do trabalho. Vocês vejam que aqui, nesse pilar, a gente tem vários cursos e trilhas que podem ser para os jovens, mas pode ser também para um profissional de uma outra faixa etária que já estão repensando a sua carreira, a sua jornada, onde que elas vão se introduzir no mercado de trabalho. Então, aqui a gente tem alguns produtos que são bem maleáveis também, em questão de faixa etária. Aqui a gente também tem o Carreiras da Manhã, que é um programa de orientação profissional para áreas emergentes. A outra caixinha de sustentabilidade e responsabilidade social. A gente tem um laboratório de sustentabilidade, que é para ser real um laboratório para desenvolver soluções sustentáveis, aqui em parceria com empresas e comunidades. E o Empreender com Propósito, pensando na formação de jovens e adultos para negócios sustentáveis e de impacto. E, por fim, a caixinha da transformação digital e inovação corporativa, pensando aqui nos Corporates 4.0, que é um programa para as empresas implementarem a transformação digital e inovação, e o Inova Empresas,
pensando numa formação para profissionais e líderes que desejam usar mais a inovação no seu dia a dia, nas suas práticas organizacionais. Bom, antes de pular para cá, então vocês podem ver que as trilhas de formação, elas são extensas. No nosso portfólio detalhado, a gente traz a trajetória, os módulos de cada um desses cursos que a gente pensou aqui, e a intenção é bem essa, que daqui a pouco você possa fazer um empreender com propósito, e depois possa ir lá e complementar com um curso do pilar de tecnologia. Aqui é tudo muito ajustável, e a intenção é pensar bem nessa continuidade. Se contratar um, mas depois você ou outra empresa pode contratar outro curso também. Diferente do macroprojeto, que é algo maior, mais extenso, né, e leva mais tempo também para acontecer. Sobre os projetos de inovação, qual que é a nossa intenção? Mapear editais do FINEP de crédito descentralizado de bancos públicos que estejam abertos, né, prestar o serviço da escrita do projeto e, se o projeto for aprovado, depois do acompanhamento desse projeto dentro da empresa. E aqui é muito variável. Uma coisa que sempre tem aberta é projetos aqui, editais para o agronegócio. Por exemplo, aqui a última vez que eu consultei tinha para agricultura de precisão e sustentabilidade rural. Mas algumas coisas que geralmente tem, e vocês podem ver que aqui estava aberto. Desenvolvimento de aplicativos educacionais, algo que super dá fit com o Instituto, super dá fit também com Lei do Bem, outras leis de benefício fiscal, porque aqui a gente tem tecnologia, aqui a gente tem inovação, incentiva a transformação digital em pequenas empresas, apoio a tecnologias sustentáveis. Então, tem muitos editais legais, que aqui a empresa às vezes pode pegar uma grana legal, não reembolsável, ou às vezes se, né, é reembolsável, é por uma taxa de juros muito pequena e consegue fazer uma ação muito legal, realmente desenvolver algo relacionado ao seu processo, às pessoas, os colaboradores, enfim. Tá, mano, lindo portfólio, tem um monte de coisa, mas como é que funciona a precificação, né? Quanto que eu tenho que pagar para esses projetos? Bom, que nem eu falei com vocês, é tudo muito personalizável, depende tudo muito, né? Se vai ser presencial, vai ser online, vai ser híbrido, onde que vai ser, qual que é a intenção da empresa, para que público específico. Então, todos os nossos projetos têm um orçamento próprio e personalizado. E em questão de recursos, né? A empresa já investe em projetos, né? Tem foco grande em SG. Bom, recursos próprios, né? A gente pode entrar no flow desses projetos que já acontecem também, mas eu acho que um grande ponto para a gente trazer e discutir aqui é que os nossos projetos eles podem ser encaixados nas leis de benefício fiscal. Trouxe algumas clássicas aqui, Lei do Bem. A empresa investe em P&D, a empresa atende os critérios. Aqui a gente consegue encaixar vários projetos ligados à inovação e tecnologia. E, de novo, podem ser internos e podem ser externos também. Lei de incentivo à cultura. A gente quer agora para 2025 estar com projetos submetidos para que seja mais fácil, né? A gente submete o projeto para a lei de incentivo à cultura, por exemplo, Lei Rouanet, o projeto fica aprovado e vocês investem diretamente nesse projeto. É um fluxo super prático, depois que esse projeto já está aprovado e já está ali cadastrado. E o Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que a gente depende dos editais que estão abertos, mas a gente consegue incluir muita coisa, de novo, relacionada à tecnologia, educação e empreendedorismo. Então, assim, se a tua empresa ela já conhece a Lei do Bem, se ela já trabalha com lei de benefício fiscal, nos conta que a gente pensa, né, trabalha ali sobre os projetos que a gente consegue incluir dentro do que já é trabalhado. Se a tua empresa ela não trabalha e não tem tanto conhecimento sobre isso, nos chama, que a gente tem profissionais também que só trabalham com isso, né? A gente tem uma experiência de mercado e juntos a gente pode entender certinho toda a constituição da empresa, todos os movimentos da empresa e como que a gente pode enquadrar um projeto dentro dessas leis. Pensa só, né? Daqui a pouco você está pagando um valor super representativo de imposto, né? Faz um super investimento em P&D e parte desse valor você consegue reverter não como um mero pagamento, mas como um projeto que pode transformar a vida de várias pessoas. Então, é algo super legal que às vezes a gente parando e analisando a gente consegue fazer. A gente trabalha de uma maneira muito transparente, no nosso portfólio mais detalhado tem todo o fluxo de processo também de cada projeto, que nem o Marcelo comentou, todo projeto tem um conselho técnico, todo projeto tem um gestor de projeto, né, que vai ser a pessoa responsável por tudo, e tem toda uma equipe que fica alocada especificamente para aquele projeto. Né? Como instituto, a gente entende a seriedade da
prestação de contas, da regulamentação de tudo, a gente precisa fazer isso e a gente entende que vai ser uma demanda da empresa também, para a elaboração de um relatório de impacto, para a prestação de contas em conselho, e enfim. Então, só aqui para deixar claro como que funciona um fluxo de orçamento, né? A gente escolhe o tipo do projeto, dentro das 5 caixinhas lá do slide inicial, a modalidade, se é presencial, se é online, quantas pessoas a gente quer impactar, porque isso muda totalmente o tamanho do projeto e do time, define juntos o time do trabalho, conselho e gestor vai ter, mas detalha, né, as outras funções. Dependendo se for um colégio público, a gente vai ter um agente de aproximação para ficar perto desse colégio, para conseguir fazer esse relacionamento, por exemplo. E programa bem e combina bem os eventos e os entregáveis, ainda mais se é algo que está inserido dentro do planejamento estratégico da empresa e tem alguns OKRs, algumas métricas que a gente tem que seguir também. Uma coisa é certa, que nem eu falei no começo, realmente acreditamos, né, que a educação ela pode transformar o mundo, pode transformar vidas, e que todos nós juntos, né, com tudo que a gente já viveu, com todo o conhecimento que a gente tem e o potencial de tantas empresas, a gente pode gerar impacto de verdade. Tem 2 QR Codes para vocês aqui. O primeiro, que nem o Marcelo comentou no começo, se alguém de vocês deseja atuar nos projetos, toda atuação é remunerada, né? Então, você pode ser o gestor, você pode exercer alguma competência mais técnica, por exemplo, eu queria muito numa trilha de formação de jovens da aula de economia, né? Da aula de tecnologia. A gente vai precisar de muita gente com experiência, muita gente para aconselhar os jovens, os empreendedores que vão estar nesses projetos. Então, mirem no QR Code, preencham esse forms, por favor. Passem para pessoas, né, até da nossa própria comunidade da Inova, que vocês acham que tem fit, porque vai ser maravilhoso poder contar com vocês nesses projetos. Ali vocês vão ver que a gente faz algumas perguntinhas, perguntando até que projetos que vocês já participaram. Isso pode ser super valioso para a gente, dependendo do projeto que a gente for desenvolver, e como que vocês gostariam de ter a atuação de vocês nesses projetos também. E se você é empresa e quer investir em algum projeto, por favor, preencha esse forms, nos conte qual projeto chamou a tua atenção, se você já trabalha com lei de benefício fiscal, para a gente já saber como conversar contigo, que projetos apresentar para ti também. Ou se não, se tem curiosidade nessa área, a gente deixou um campo livre ali para vocês colocarem algum questionamento, e provavelmente vocês têm o contato de todos nós também, meu, do Luiz, do Marcelo, caso queiram nos acionar. Parei de falar e vou interromper o compartilhamento para conseguir ver vocês e a gente conversar um pouquinho. Obrigado, Manu. Gente, eu tinha falado já no Inova Day, né, mas não canso de repetir. Quando a Manu chegou com a ideia, a gente não pensou 2 vezes. Acho que tudo a ver com o que a gente pensa, com o que a gente... Aliás, a declaração institucional número 1 da Inova, né, o nosso propósito é transformar através do Trends Innovation. Então, nunca tínhamos tido a oportunidade de ter uma frente, um movimento dessa magnitude. Então, assim, foi amor à primeira vista ao projeto. Eu e o Luiz, nós estamos absolutamente comprometidos em fazer. A Manu falou aí, nós vamos estar num conselhinho, eu, ela e o Luiz, nós vamos acompanhar projeto a projeto, muito de perto. A gente sabe, envolve muita confiança, muita transparência. Só para vocês terem uma ideia, até a configuração jurídica do Instituto Inova nos coloca na mira do Ministério Público quando a gente usa verbas de benefício fiscal. Então, a gente está pensando tudo com muito carinho, com muita transparência. E realmente acho que agora a gente vai poder fazer coisas muito maravilhosas. Eu já coloquei aqui no chat do Zoom esta apresentação da Manu em PDF, quem quiser já pode baixar, e o portfólio resumido também, com um pouquinho mais de detalhes do que a Manu apresentou aqui. Tá bom, Manu? Obrigado, e abri aí para perguntas, curiosidades. Manu, enquanto você estava apresentando, apareceram 2 no chat, mas que eu acho que você acabou respondendo. Quem vão ser os professores do letramento? Nós estamos começando a montar esse time, né? A gente tem todo o time de professores da Inova, mas quem aqui quiser atuar, pô, vai ter um projeto lá na favela e eu quero dar aula de tecnologia lá, a gente vai montar o time, a gente quer todo o ecossistema Inova participando, né? E também, acho que você já respondeu,
a pergunta do Carlos Nolasco, como nascem e se desenvolvem os projetos. Não sei, Manu, você quer complementar alguma coisa do que eu falei e abrir aí a palavra para quem quiser também tirar dúvidas ou fazer comentários, sugestões ou críticas. Acho que dependendo assim do interesse da empresa, a gente pode conversar mais, posso contar mais projetos que eu já estive envolvida, que eu acho que são muito legais e que fazem muito sentido. Por exemplo, recentemente com BNCC da computação, né? Às vezes a gente fica. Eu adoro a questão da formação dos jovens, né? Vocês viram que eu tenho uma tendência nessa na minha fala, mas às vezes a gente esquece que a gente tem que olhar para a direção das escolas, para as prefeituras e governos, né? Para a formação bem técnica dos professores. Então, tem muitas coisas legais que a gente pode fazer. E, de novo, eu acho que tem que fazer muito sentido para a empresa, sabe? Então, às vezes, entender qual que é a área da empresa, onde a empresa atua, como que a empresa nasceu, e a partir dali a gente consegue achar um fit legal. E acho importante responder que ali tem a compromisso com lucratividade. O instituto, ele é sem fins lucrativos, então todo o recurso do projeto, né, ele é explicitado ali, cada centavo, do início ao fim, porque todo o valor investido ele tem que se exaurir dentro do projeto. E aí eu acho legal comentar que quando a gente pensa num orçamento de projeto, vai ter um investimento com pessoas, ou, por exemplo, quando a gente pensa ali numa lei do bem, a gente pode ter um desenvolvimento de um software, algo nesse sentido, que pode ser muito legal para a empresa também aplicar depois. Manu, só para contar para o pessoal, nós estamos com duas propostas já no mercado, uma delas para uma empresa do setor financeiro que pediu um letramento digital para sei lá quantas pessoas. Então, tem um projeto aqui lá com 12 módulos, gente, e um investimento que no final, né, são 178 alunos, 12 módulos, com um valor final de 113, R$ 134 por aluno, para a gente fazer um letramento digital, ensinar essa turma como cuidar das suas informações, redes sociais, Google, etc. Então, assim, dá para fazer muita coisa com poucos recursos, né, Manu? Ah, e é legal trazer, por exemplo, esse caso. Ah, quero um letramento digital para dentro da empresa. A gente pode mapear, né, as competências, a gente pode aplicar um assessment, a gente gosta muito dessa ideia até para medir, né, o que que a gente vai ter de desenvolvimento ao longo do projeto. Ou, por exemplo, numa dessas demandas, né, a gente separou em dois grandes grupos, o grupo das lideranças e o grupo dos outros times, para a gente conseguir trabalhar algumas ferramentas diferentes também. Por isso que eu digo, é tudo muito personalizável. E a ideia é que venha a demanda, a gente desenhe a jornada e a gente possa validar, né, cada detalhezinho da jornada juntos. Manu, aqui é Carlos Nolasco. Eu queria te perguntar se está previsto a constituição de um fundo, não é, vindo desses projetos maiores, de maior porte, que deem melhor resultado, para que você tenha recurso suficiente para os projetos de futuro, onde você talvez tenha que subsidiar. Boa. A intenção do Instituto, e é até uma, como é que eu vou chamar? Uma obrigação não tácita, né? Que ao longo da vida do Instituto e conforme o Instituto vai realizando projetos, o próprio Instituto invista em outros projetos de outras ONGs também. Então, é algo que já está no nosso radar também, para a gente rodar os nossos projetos, né? No próximo ano, quando tudo começar a aquecer, mas que a gente também possa usar uma parte desses recursos para aplicação em outros lugares, em outros projetos, Uhum. porque aí sim a gente tem uma dinâmica colaborativa também, né? Que eu acho que é uma das intenções do ecossistema da Verdade, Inova e do verdade. Instituto. Obrigado, Manu. Que silêncio. A turma está quietinha hoje, né? Final do ano. Ai, que foi depois do evento, né? Da CT, tá todo mundo mais cansado, eu acho. Ó, para quem chegou depois, né? Então, assim, três oportunidades para participar do Instituto. O Instituto está de portas nem abertas, né, Manu? Está de portas escancaradas para quem quiser ajudar a trazer projeto, para quem quiser ser o gestor ou a gestora de um projeto, ou para quem quiser ir lá para o front, ajudar a entregar os letramentos, os hackathons. Então, a gente está precisando de braço. Eu tenho certeza que a gente vai ter muitos projetos no ano que vem. Todas essas três atividades remuneradas.
tem toda uma métrica, entrou um projeto, X% dele vai para o gestor, o orçamento para o time que vai entregar é feito, não tem um igual ao outro. Isso aqui é alfaiataria total, né? Então, cada projeto vai ter um orçamento, vai ter um gestor, e eu, a Manu e o Luiz também nesse conselho, quase que um conselho de auditoria, conselho para acompanhar a entrega desses projetos, a gente vai acompanhar de perto. Olha, só fazendo um comentário aqui, Manu. Novamente, parabéns pela iniciativa, né? Porque eu acho que vivemos num país que precisa muito. E se nós temos capacidade intelectual para fazer o negócio acontecer, poxa vida, vai ser uma ajuda. Você fala de letramento digital, você fala de mudar a carreira de pessoas que talvez sozinhas não vão fazer. É. Então, eu acho que temos que abraçar, apoiar, buscar alternativas de fazer acontecer e também, lógico, divulgar, fazer com que outras empresas e pessoas sigam a corrente, né? Tem muita coisa bacana para acontecer e eu acho que 2005 vai bombar, 2025 vai bombar muito. E, Emílio, tem Amém. muita empresa, né, que a gente conhece, talvez até algumas empresas que a gente trabalha, que pagam milhões e milhões de imposto de renda. E, cara, é a gente montar um projeto, pega ali 1 milhão, 500 mil, a gente pode fazer uma coisa muito bacana com dinheiro que Queria poderia ser parar nos posto no cofres. ralo, tá? Exatamente. Então, obviamente, essas duas propostas que a Manu já apresentou são propostas de empresas que querem aplicar recursos próprios, mas a gente vai ter todo o aparato também para fazer uso dessas leis de incentivo e um dinheiro que está lá, que vai sair do caixa da empresa de qualquer jeito e que pode fazer um verdadeiro impacto na sua comunidade, né, Manu? Uhum. Também vai, com certeza, vai melhorar sua imagem perante o mercado, né? Então, é um ganha-ganha ali fantástico, Eu acho que traz algo legal para dentro da empresa, né? Traz um né? exemplo legal também. Acho que pode ser um agente transformador da cultura. Você trouxe uma palavra que eu acho muito legal, que é corrente, que eu acho que é algo que a gente já tem muito forte aqui no ecossistema. E, de novo, vou bater muito nessa tecla. Uma empresa pode puxar um projeto e as outras empresas podem ir junto. Já pensou que a gente pode ter, tipo, uma formação de jovens acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, em São Paulo e na Bahia? Gente, daqui a pouco a gente pode estar em muitos estados do Brasil e isso é muito rico também. Com certeza. Feito? Oi, Clepson, perdão. Primeiro, parabéns aí pela Moçada iniciativa. sedente, vamos digerir um pouco aí, ver o que a ideia é muito boa. Eu acho que tem tudo a ver já com o que tem, né? É, e- Desculpa, engasguei aqui. A lei do bem, ela pode ser aplicada para tudo que é desenvolvimento de software. Tem algumas questões específicas que tem que ser comprovado alguma melhoria em questão de tecnologia e inovação. A gente consegue enquadrar, por exemplo, num programa para letramento digital e desenvolvimento de jovens, ou até algum letramento digital e algum desenvolvimento interno de um processo de uma empresa que tem inovação. São várias as vertentes que a gente consegue enquadrar. Clepson, Não, primeiro, parabéns aí pela iniciativa, né? E também pela organização. Então, ou seja, está muito bem definido o rumo a seguir. E aí eu tenho uma pergunta, mano. Não sei se ficou muito claro para mim. Está falando sempre de empresa, né? Mas eu estou vendo que isso é uma construção. Está sendo previsto uma relação direta com governos, com prefeituras, estados. E como é que se isso já é algo que a gente, vocês estariam abertos, ou se é algo que já está planejado já tem algum tipo Estamos, de ação. Boa pergunta. Estamos abertos, né? Já temos algumas reuniões agendadas em termos de governo e prefeituras. E aí, vou te responder também. Então, acho que por ali a gente deve ter algumas iniciativas, se tudo der certo para o próximo ano. E eu acho que é legal, porque
Acho que quando a gente está inserido em algum projeto dentro da esfera pública, a gente consegue ter uma visão diferenciada para trazer até para outros projetos. E vou responder algo também que eu vim repetindo um monte ao longo da minha apresentação, que é, daqui a pouco você está em uma empresa, vou citar o meu estado, tá? Tem uma empresa que está lá no Paraná. Se quer fazer algo que envolva a inovação na gestão pública, a gente tenta essa aproximação, né? A gente tem uma rede muito grande de contatos. Eu, por exemplo, agora nesse ano estou finalizando um projeto no qual eu me envolvi que está em 14 estados no Brasil. Então, assim, a gente vai atrás e a gente tenta fazer esse fit. Manu, só para responder uma pergunta que estava no chat aqui. Perdão, Cleber, você concluiu? Perdão. Não, concluí sim. Tá. Thierry, E da nós não Lei fizemos Rouanet. nenhum projeto, o Instituto acabou de nascer agora, então nós estamos dando os nossos primeiros passos ainda, tá? Ainda não fizemos, não rodamos. A Manu já fez dezenas. Aliás, ela trouxe esse aporte intelectual, ela veio com esse know-how pronto. Eu, Luiz, nós estamos aprendendo, todos nós no ecossistema. A Manu tem todo o know-how, já tocou vários projetos, mas o Instituto acaba de nascer. Tem a pergunta ali no chat sobre Lei Rouanet. Então, Lei Rouanet é um longo processo de submissão e aprovação, né, que a gente deve ter 2025 para isso, e podem ficar tranquilos. Assim que a gente tiver aprovação em uma dessas leis de enquadramento, a gente vai divulgar muito para vocês, que daí assim, ó, o projeto está prontinho, é só investir, né, para o projeto rodar. Missão cumprida, então, Manu. Pessoal, mais alguma dúvida? Manu, tem nesses 2 PDFs, gente, que a gente deixou ali no chat aqui do Zoom. Tem o celular da Manu, tem o e-mail dela. Então, ficamos aí à disposição. Na virada do ano agora, a gente vai começar a tracionar esse projeto. Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Quem quiser trabalhar, repito, o Instituto está de portas abertas. Miguel Caeiro, por gentileza. Desculpa, Não, Miguel. queria só, obviamente, parabenizar a Manu. Está um trabalho assim de uma qualidade inacreditável, está super bem estruturado. E queria só perguntar uma coisa: tem interesse uma linha quase de consultoria para as grandes empresas? Porque acontece muito, uma Telefônica, uma TIM, uma Johnson Johnson, que eles precisam fazer algo. Eles têm linhas de orçamento, têm linhas de programa, de estratégia, que eles precisam fazer algo, mas tem uma preocupação gigante de ética, de integridade, de auditoria. Então, vocês aparecerem como uma entidade idônea para apresentar, para fazer a ponte entre o projeto A, B e C, dar esse selo de credibilidade, pode ser uma linha de negócio que pode ser super interessante. Porque no fundo é fazer a ponte, mas é uma ponte idônea, uma ponte de credibilidade. E essas grandes empresas, elas precisam, não é só uma questão de propósito, adoraria que fosse, mas não vamos ser naivos, eles precisam de investir essas verbas, mas muitas vezes têm problema de ter talento e equipes internas para fazer esse filtro, essa capacitação, essa escolha. Então, às vezes, a escolha é um problema. Eu sei que é ridículo, mas muitas vezes fica muito dinheiro por gastar porque não há tempo para fazer escolhas boas e de confiança. Então, eu acho que é uma linha de atuação onde vocês podem entrar, de facto, com muita força. Legal, faz muito sentido. Já trabalhei com algumas fundações, a gente está com uma proposta de uma fundação na mesa, e eu acho que eu senti muito isso que você falou. A gente tem a verba, a gente quer fazer a diferença. Veio bem clara a frase para mim, a gente pode chamar outras fundações junto, a gente só precisa saber o que é legal realmente a gente fazer. Então, é muito verdade isso, eu acho que é algo que a gente tem que pensar mais mesmo, Miguel. Obrigada. Fechado, gente. Satisfeitos? Pessoal, vocês têm o Forms, vocês também têm os nossos contatos, nossas redes, LinkedIn, Whats. Na dúvida, nos chamem para a gente trocar uma ideia. Legal, Manu. Obrigado. Gente, boa noite. E para quem a gente não se encontrar ainda, ótimas festas, ótimo final de ano e vamos que vamos decolar esse instituto no ano que vem, né, Manu? Obrigado, gente. Parabéns, Abraço. felicidades. Valeu, gente. Um abraço. Parabéns. Boa noite, parabéns. Tchau.